Queridos amigos, que alegria mais uma vez retornar para a nossa TV A Caminho da Luz. É uma grande alegria podermos estar com esse programa, que é um programa chamado Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. A nossa mais pura gratidão pela sua audiência. Vamos relembrar que hoje é o segundo programa do capítulo 14, aonde nós vamos perceber que André Luiz estava na casa Fabiano de Cristo, pede autorização para que, durante a noite, ele fosse acompanhar o velório de Dimas. E ele então conheceu Fabriciano, que explica para ele uma série de coisas que ele gostaria de saber. E encerra o primeiro programa, aquela parte onde nós percebemos que André Luiz percebe que o ambiente estava lotando cada vez mais, Dimas era muito querido, o vozerio também, as conversas, as risadas, e a mãe de Dimas pede a eles se poderia tirar Dimas, porque ele precisava de um sono reparador, porque ele já estava começando a ficar perturbado com aquele ambiente que ali se fazia. Antes de nós darmos início nesse segundo capítulo, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos iniciar o programa com a finalidade de estudar este livro que tem nos ensinado tanto. Iniciamos o programa afirmando que não somos doutores em Espiritismo e, por tal afirmativa, não temos o conhecimento absoluto de tudo que o Espiritismo nos ensina. Nós temos boa vontade e se porventura, em algum ponto, cometermos algum erro, nós pedimos de antemão desculpas. Estamos também aprendendo, estamos também revendo conceitos e temos toda a humildade possível para repararmos o nosso equívoco. Vejam em nós irmãos esforçados, não companheiros que sabem de tudo, que falam de tudo, que se colocam numa posição superior, como os religiosos de modo geral, inclusive os espíritas fazem. Então, deste modo, convidamos os amigos a um estudo simples, a um estudo básico, a um estudo superficial da obra, porque muitas coisas apenas o tempo comprovarão. Continuando a leitura efetuada do ponto que paramos no programa passado. Acerquei-me de roda compacta, em que se falava a respeito dele. Certo rapaz dirigiu-se a cavalheiro, muito idoso, perguntando: Coronel, recebeu a conta? Por enquanto, não, respondeu o velhote interpelado, preparando fumo de rolo para cigarro à moda antiga. Mas não me preocupo pela demora. Dimas foi sempre bom camarada, e os filhos não olvidarão o compromisso paterno. Questão de tempo. Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu: Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhante a ele. É verdade que nunca me dei a estudos espiritistas, mas confesso que, ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei conhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Aqui, André, há um ponto importante, não é? Veja, o jovem estava no velório e sentado estava um coronel, que com certeza era o dono da casa que Dimas morava. E o aluguel
estava atrasado pela condição de saúde que Dimas se encontrava. A esposa não conseguia trabalhar porque ficava velando por ele, pela sua saúde. Então a pergunta é uma pergunta maldosa. Você já recebeu o que ele lhe devia? E o homem até teve muito bom senso, diz, olha, eu não recebi, mas tenho a certeza que vou receber, porque Dimas educou muito bem os seus filhos, é um homem honrado. E depois ele começa a dizer que o que mais chamava a atenção dele era que Dimas tinha uma fé tão grande, fazia um trabalho que chamava tanto a atenção das pessoas no campo do bem, que ele tinha até vontade de conhecer o Espiritismo. Isso é o que nos chama a atenção. Veja, você, eu, nós, muitas vezes, não percebemos que o nosso comportamento e a nossa conduta, de uma certa forma, é olhado pelas pessoas, é visto pelas pessoas. Então, por isso é muito importante o nosso comportamento. Chico Xavier, quando entrava em qualquer lugar, as pessoas diziam, aquele homem é o Chico Xavier. Não se tem, aos 92 anos de sua existência na Terra, uma pessoa que um dia disse, o Chico me ofendeu, o Chico me tratou mal, o Chico foi grosso comigo, o Chico não me atendeu bem. Não teve. Então o Chico é um protótipo de um cristão. Como Dimas também, apesar dos seus erros, tinham problemas para com ele mesmo, mas Dimas era uma pessoa altamente reconhecida pelas questões morais que ele impunha na sua vida, no seu dia a dia. Até aí, tudo muito bem. Embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. O comentarista modificou o diapasão de voz, olhou na direção do cadáver e observou, em tom confidencial, poucos homens foram, de boca segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos, e estou certo de que fui testemunha ocular de pavoroso crime que nunca se desvendou para os juízes da terra. Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes. Aqui, André, antes de você contar, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque aí nós temos alguns pontos interessantes. O Chico dizia que nós não temos condições de conversar 10 minutos, conversa sadia. André Luiz já coloca 5 minutos. É interessante, né, André? Exato. Porque, às vezes, usamos o nosso verbo para tantas coisas que poderiam ser evitadas. Dentro da própria casa, às vezes a gente está com a família, passa a semana toda e não tivemos 1 hora de conversa instrutiva. Às vezes estamos no centro espírita, às vezes estamos no local de trabalho profissional, às vezes estamos na rua como um pedestre, um condutor, como um motorista, e o nosso pensamento ele é tão deseducado que quando colocamos algum pensamento para fora, através da fala, é sempre exteriorizando sobre a política, sobre o futebol, sobre um capítulo de novela, sobre um telejornal assistido, e às vezes não damos olhar e atenção para as coisas boas. Então,
aumentaremos os minutos de conversas boas a partir do momento que cada um de nós quisermos. Eu não preciso ter um grande intelecto para ter uma boa conversa. Eu não preciso ser um gênio, eu não preciso ser um sábio, eu não preciso ser um intelectual para ter uma boa conversa. Eu preciso ter boas intenções. Eu preciso ter comprometimento com o Evangelho. Porque Jesus mesmo nos advertiu: sejais ouro no ouvir e prata no falar. Nós falamos muito, e quem fala muito nem sempre pensa o que fala. Quem fala muito nem sempre filtra o que fala. Aí passa algum tempo, a pessoa disse assim: André, você disse tal coisa. E nós falamos assim: mas eu não disse. Nós falamos tanta coisa que não sabemos nem o que falamos, ao ponto de passar o tempo e não sabermos que fomos autores reais daquela fala. Por isso que é muito importante vigiarmos o que falamos. Emmanuel, certa feita pelas mãos do Chico, afirmou que a palavra é igual uma flecha. Depois que ela é lançada, não adianta eu pedir desculpas, não adianta eu pedir perdão, não adianta eu querer bajular. Depois que perdemos a confiança numa pessoa, isso é no casamento, pais e filhos, filhos e pais, na questão profissional, na questão religiosa, nunca mais será a mesma coisa. Nós podemos fazer o que for, confiança, ela é tudo. E aqui nós estamos vendo, o companheiro começou até bem intencionado, olha, ele tinha uma paz, ele tinha isso, ele tinha aquilo, tive até vontade de conhecer o Espiritismo. E agora ele vai trazer um assunto que não tinha nada a ver com o momento, não tinha nada a ver com aquela situação. Então nós vamos dar continuidade para vermos a maledicência do companheiro na casa do morto, no velório do morto. Em vez de pelo menos ali manter a paz, aproveitou o momento para falar algo que ele nem sequer tinha certeza da veracidade. E nós vamos ver aqui que pior é que ele estava reproduzindo uma coisa que havia sido contado para um padre em confessionário. E o padre contou a ele. Veja o que é a irresponsabilidade das conversas e dos contos quando nós não temos compromisso com a verdade. Vamos acompanhar. Nunca souberam? Os presentes mostraram silenciosa negativa. Vai para 30 anos, continuou o narrador. Dimas residia ao lado de nobre família, que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade, relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico, superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios da mais elevada expressão para o bem-estar de todos. Como não ignoram, há 3 decênios, a vida no interior ainda conservava expressiva herança do Brasil imperial. A economia centralizada mantinha a Casa Grande simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal como essa, nosso amigo levava a existência humilde de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com maliciosa jocosidade. Aqui, André, eu quero que você, o nosso telespectador, preste muito atenção nessa história. Ele vai narrar uma história contando fatos e personagens. Muitas vezes, quando a gente envolve pessoas, principalmente que já desencarnaram, nós não temos ideia o que significa
você falar do nome dessa pessoa. O André vai ler e depois nós vamos comentar um pouco para que nós possamos perceber a gravidade do assunto. É muito grave o que nós vamos ler agora no campo daquilo que ocorre entre as manifestações espirituais e aquilo que verdadeiramente pode ocorrer no campo obsessivo. Vamos acompanhar. Certa noite, pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, acompanhado de uma senhora que apresentava excessiva despreocupação consigo mesma, ao despedir-se, com intempestiva manifestação de afeto. Terminado o estranho adeus e vendo-se sozinho, o Dom Juan deu alguns passos para a retirada. Espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha, quando reparou que alguém lhe observava a intimidade com a esposa de respeitável amigo. Era modestíssimo operário, que talvez estivesse ali por força de circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou-o de um salto, homem de compleição robusta e paixões violentas. Aproximou-se do espectador inesperado e interpelou-o brutalmente, ao que o mísero respondeu humilde: doutor, não estou espreitando, juro-lhe, pois morrerá de qualquer modo. Adiantou o atlético agressor em voz sumida de cólera. Agarrou-o pelo paletó e acentuou, de dentes cerrados: vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou o infeliz. Tenho mulher e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhe certeiro tiro no coração, afastando-se precípite. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou fazendo-se ouvir pelo assassino, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido, que, entretanto, nem chegou a gemer, avançando para o assassinado, quando outras pessoas em roupas brancas acorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se a cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele que tudo sabia, nada revelou. Protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados, extensivos à família. Portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios, para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento, e o caso policial foi encerrado na suposição de latrocínio. A única testemunha que, era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. Nós observamos, neste ponto lido, que o companheiro narrou um caso que Dimas foi testemunha ocular. A traição, ela sempre esteve conosco. E aqui nós vemos um caso típico de traição, em que um senhor simples, um operário, vendo aquela movimentação toda, vendo o cavaleiro sair da casa, ele
é visto. E aquele cavalheiro que pertencia à sociedade, portava um sobrenome afamado, vendo que alguém tinha acompanhado aquela cena, vai em direção a este homem e, sem qualquer nesga de sentimentalismo ou procurando recompor com aquela pessoa para que não dissesse nada, já foi logo o agarrando. E ele pediu pelo amor de Deus que não o matasse, porque era um pai de família, tinha mulher para cuidar, tinha os filhos, mas aquele homem estava preocupado apenas com o seu sobrenome, com a sua fama, não estava preocupado com a família do outro, nem estava preocupado com aquele homem. Pegou uma arma e deu um tiro no seu coração. E aquilo foi uma morte instantânea. Quando Dimas, que acompanhou tudo, Dimas viu quem matou e Dimas foi ao encontro de quem estava morrendo, Dimas, quando foi inquirido pelas autoridades policiais, ele não mencionou, não disse o que aconteceu, não disse quem foi, ele guardou para si. Ele mencionou apenas que quando chegou até o companheiro que havia recebido o tiro, já não havia nada o que ser feito. Então aqui nós vamos ver mais um pouco o desenrolar disto, mas Dimas guardou para ele e perante a sociedade passou como um latrocínio e por falta de evidência aquele caso foi encerrado. E aí nós vamos compreender o porquê que Dimas guardou para si. Nós vamos compreender qual a nossa atitude. Qual a atitude de um cristão? São perguntas que às vezes nós não formulamos. Eu devo olhar à luz da razão ou eu devo olhar à luz do sentimento? Eu devo interpretar a situação como um todo ou eu devo tomar uma paixão temerária e temporária? É o que nós veremos, é uma questão atual até para os nossos raciocínios. É interessante que ele conta com uma riqueza de detalhe muito grande, porque o assassino, na verdade, estava saindo da casa de um amigo, pelas portas do fundo, e a pessoa viu ele com uma intimidade com a esposa do dono da casa. Então nós percebemos que aqui é um triângulo amoroso envolvendo amizade. Então nós ficamos aqui percebendo, não é, que esse homem tinha muitas informações. E nós vamos perceber que agora, no desenrolar, ele é questionado sobre isso. Mas como é que você sabe tudo isso? E nós vamos saber de que maneira que ele passou a conhecer essa história ardilosa que ocorreu envolvendo Dimas de uma maneira indireta. Que é um caso também, às vezes nós temos a falta de compreensão porque nós falamos assuntos em momentos que não diz respeito. Este senhor poderia contar este assunto em qualquer momento, mas um velório, o cortejo de um corpo, não é momento para nós lembrarmos histórias que a pessoa fez de equivocado. Às vezes, num velório, falta um comportamento cristão. Eu não digo nem só espírita, porque o cristão, independente se é espírita, católico, protestante, qual que é a premissa do cristão? Aquela frase de Jesus, para fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Vamos nos colocar na condição do morto. Vamos imaginar que o morto somos nós. Eu gostaria que no meu velório, na minha despedida do meu corpo, eu tivesse pessoas que estariam ali contando histórias que denegrissem ou que colocassem o meu nome em dúvida. É o momento da despedida para a família, é o momento da despedida para os amigos. Se eu não tive amizade com as pessoas, enterro não é encontro social. Às vezes, aqui no Brasil, porque tem pessoas em Portugal e eu não sei como é que funciona o enterro em Portugal, às vezes aqui no Brasil o enterro se torna um encontro social. Você conheceu a pessoa que morreu? Não conheci,
Mas por falta do que fazer, por falta do trabalho, por falta de uma arrumação em casa, não tem algo para fazer, eu vou no enterro. Então aqui no Brasil, quando morre alguém, na cidade é pregado um papel com o nome da pessoa. Ah, eu conheci fulano. Ah, eu ouvi falar de fulano. Eu vou pegar o carro e eu vou até lá. Primeiro porque eu pego à tarde para não ter que ir no trabalho, porque eu fui no enterro de um amigo. Então o meu chefe vai compreender a minha atitude. Então hoje o enterro, ele é um encontro social. Ele é um encontro em que a gente vai, tem lugar que tem até festa, tem coisa para comer, tem refrigerante. Então nós temos que mudar a conceituação do que é um enterro na visão de nós os espíritas. Além disso, André, eu gostaria de completar um pouco e ao ouvir as conversas no enterro, vai muito mais longe do que isso que você está comentando. Por exemplo, familiares que não visitam aquele que morreu há muito tempo e ao chegar no velório ele vai abraçando todos os parentes e dizendo assim, olha, só nos encontramos nessa época. É assim uma coisa tão fúnebre, a nossa pobreza de expressão no que tange essas reuniões que passam a ser cômicas. E o pior é quando nós vemos, por exemplo, o pai ou a mãe sendo velado e os filhos ali brigando por herança, no próprio enterro, brigando pela partilha, brigando para ver quem vai ficar com tal coisa, outros que vão no enterro para ver se estão no testamento, porque há uma diferença no enterro do rico e no enterro do pobre. Há uma diferença também nisto. Até nisso nós vemos uma diferença. Então nós vemos, lamentável, aquelas pessoas que tinham algumas posses aqui, você vê o filho preocupado quando o pai desencarna, porque e agora? A minha fonte de renda morreu, o que eu vou fazer? Nunca trabalhei na vida, não sei pagar uma conta, não sei declarar o imposto de renda, o que eu vou fazer agora? Então nós vemos que o nosso mundo, que ainda é de provas e de expiações, até no desencarne, até no sepultamento, até no velório, nós demonstramos uma deseducação de comportamento, de como deveríamos nos portar naquele momento. É um momento de suma importância para o espírito, ainda mais nós espíritos frágeis, como o caso de Dimas. Mas a história não terminou. Ela continua. O narrador fixava os despojos e acentuava, boca segura, não conheci homem mais discreto. Certo ouvinte indagou, brejeiro, mas coronel, como veio saber das particularidades, se Dimas não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação e acrescentou, vantagem da boa amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo, o padre F., que Deus guarde, contou-me o fato, sumamente impressionado. Ouvi o assassino em confissão, antes da morte dele, e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. O homicida, cuidadoso na exposição das faltas, não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência do mundo, não trouxe o caso a público. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar acontecimento tão triste. Então quem está contando essa história é o coronel. Logicamente, naquela época, um coronel era uma pessoa muito respeitada, como um padre. Havia poucos cargos numa sociedade que era muito respeitado antigamente. O padre, por sua vez, devia ser muito amigo do coronel
E esse coronel é aquele mesmo pela qual alugou a casa a Dimas. A casa que está sendo velado o corpo de Dimas pertence a esse coronel. E ele então, num afã de chamar a atenção das pessoas que estão ao seu lado, ele conta essa história que ele sabia que era uma história que nenhum deles que ali se encontrava tinha noção que tinha acontecido, apesar de saber o fato, porque é uma história que deve ter marcado a sua época. Mas o mais grave é que ele conta que o padre contou a ele, e nós sabemos que o santo ofício da igreja, no que tange ao ato do confessionário, é uma coisa muito respeitada, pelo menos era para ser. E, de repente, nós percebemos que o coronel sabia de toda a história no pormenor. E quando, logicamente, uma pessoa diz assim, mas se ele não falou, como é que o senhor sabe disso? Não, foi o padre que me contou. E ele contou com uma riqueza de detalhe tão grande, logicamente colocando todo um quadro negativo que impressionou. Mas agora nós vamos ver o desenrolar de tudo isso do lado espiritual. Às vezes a gente conta uma coisa para alguém, nós não temos noção do que verdadeiramente aquilo está ocorrendo no plano espiritual. Primeiro, que eu gostaria de chamar a atenção de você, o nosso telespectador, de que quando nós falamos alguma coisa, nós reproduzimos um pensamento. O próprio André Luiz, nas suas obras, nos ensina que pensamento é vida, se materializa. Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem através de Francisco Cândido Xavier, em 1959, diz que o pensamento é um equalizador de quadros. Talvez hoje eu consiga entender melhor uma frase dessa natureza quando eu olho para uma televisão. Quando ela está ligada com o programa, todo programa geralmente tem um começo, um meio, um fim, tem uma sequência. O nosso pensamento vai criando essa sequência e os espíritos vão gradativamente acompanhando o nosso pensamento. A ponto de Paulo, em uma das suas epístolas, dizer que é mais fácil esconder um homem de outro homem do que o pensamento dos espíritos. O desdobrar disso, vocês vão ter uma ideia quando o André ler a parte seguinte para todos nós. O narrador estampou curiosa expressão no rosto e rematou apagando o cigarro. Tudo passa. Morreram a vítima, a adúltera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo haverá lugar fora deste mundo para fazer-se a justiça. Nesse momento, horrível figura, seguida de outras, não menos monstruosas, surgiu de inesperado, acercando-se do leviano comentador, ouvindo-lhe ainda as últimas palavras. Sacudiu-o e gritou: "Sou eu, o assassino. Que quer você de mim? Por que me chama? É juiz?" O narrador não enxergava o que ouvia, mas seu corpo foi atingido por involuntária estremeção que arrancou abafado riso dos presentes. Olha, essa palavra que ele cita no final é quando às vezes a gente está falando uma coisa, daqui a pouco a gente tem aquele arrepio, estremece o corpo todo. Foi o que aconteceu com o coronel. E todo mundo começou a rir. E lógico que muitos podem até ter pensado, sem conhecer o espiritismo, tá vendo? Vai falar mal da vida dos outros.
Mas o que aconteceu é exatamente isso. O espírito foi chamado. E ele veio de encontro com aquele que estava contando a sua história. Ele está em sofrimento no mundo espiritual, ele é o que matou aquela pessoa, e ele então indaga: por que me chamas? É juiz? O que queres comigo? Quando o coronel sente a presença desse espírito, o coronel vê o seu corpo se estremecer. E todos que estavam ali também. É por isso que nós, desde o começo do nosso trabalho mediúnico, as orientações que o nosso Dr. Marco Antônio sempre nos deu, é com que as pessoas se comprometessem a, em nenhum momento, saindo do centro, contar as histórias daqueles irmãos, principalmente obsessores, que nós estamos tratando ali. Por quê? Porque criou-se, nesse trabalho, um vínculo emocional, um vínculo vibratório. E se eu contar aquela história, por exemplo, na minha casa para minha esposa, com certeza, ao longo do conto, eu vou chamar essa entidade para estar ao meu lado. E essa entidade pode vir para a minha casa e depois não querer sair. Isso sempre foi orientado. O André trabalha comigo no mediúnico desde os 17 anos de idade. O André sempre ouviu essa orientação do nosso Dr. Marco Antônio. Então nós temos que nos conscientizar o gravíssimo erro que nós cometemos, principalmente quando fazemos uma fofoca, quando nós fazemos uma injúria, quando nós somos criaturas indolentes, quando nós pensamos mal do outro. Nós estamos abrindo um campo para que os espíritos possam revidar. É o que aconteceu com o coronel. Logo após, o homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na essa improvisada, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se, precipitado, pondo-se na contemplação do morto. Reconheceu-o, estampou um gesto de profunda surpresa, ajoelhou-se e gritou: Dimas, Dimas, pois também tu vens para a verdade? Onde estás, bom amigo, que me velaste a falta com o véu da caridade sem limites? Socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajuda-me ainda. Tem compaixão. Deves saber o que ignoro. Socorre-me, socorre-me. Ao lado do infeliz, em rogativa diversas, entidades sofredoras permaneciam estáticas, mas Fabriciano surgiu inesperadamente e ordenou aos invasores afastamento imediato. Aqui, André, veja que coisa interessante, né? Esse homem estava procurando a sua vítima, porque ele queria pedir perdão. Ele vivia de uma maneira de tanto sofrimento no mundo espiritual, estava procurando por todos os lugares, quando então o coronel contou a sua história, ele foi atraído pelo pensamento, e quando ele se deu por si, ele percebeu que era o velório de Dimas. E ele sabia que Dimas ocultou a verdade, para que ele não fosse preso e para que o escândalo não se sucederia naquela época.
E ele, sabendo que Dimas era um coração bondoso, ele então implora: Dimas, me ajudem, me ajude, eu preciso de ajuda. Fabriciano, percebendo que aquilo poderia perturbar ainda mais Dimas, então ele diz: olha, vamos retirar esses espíritos perturbadores que não irá contribuir com nada e poderá prejudicar Dimas nesse momento. Não é agora que Dimas iria lhe ajudar. Ele não tinha condições para isso. Então Fabriciano se encarrega de tirar aqueles espíritos perturbadores e sofredores daquele lugar. Por isso que quanto maior o velório, maior o número de encarnados, mais trabalho a espiritualidade tem. Porque aqui nós estamos falando de uma conversa com algumas pessoas. É uma conversa aqui, é uma conversa ali, é uma história acolá. Então, ele deu um exemplo, mas são múltiplos os focos que podem atrapalhar no desenlace de um desencarnado. Limpa a câmara, o novo amigo dirigiu-se a mim, observando. Garanto que este grupo entrou nessa casa por invocação direta. Narrei-lhe, impressionado, o que vira. Ouviu-me calmamente e ponderou. A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família, no santuário doméstico. Por isso, tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. A elucidação era significativa. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Aqui, André, 2 pontos importantes, porque não adianta também nós lermos de uma maneira sequencial e deixarmos passar pontos que é importante, mas muito importante. O primeiro deles é que Fabriciano diz: olha, então vamos fazer uma limpeza na câmara, ou seja, ali onde estava o corpo. Por quê? Porque estava começando a haver uma perturbação e isso poderia atrapalhar Dimas. Segundo ponto, André Luiz percebeu que aquela história veio do coronel que estava num canto contando para as pessoas, porque Fabriciano diz: abriu-se as portas do pensamento vulgar e essas entidades entraram. E o terceiro ponto importante é que Fabriciano revela a André Luiz que Dimas havia feito muito trabalho no centro, era uma boa criatura, tinha dentro de si o poder da oração, mas ele não preparou a sua casa, por exemplo, com o culto do Evangelho. Não preparou os seus familiares para proteger a sua casa. Se a casa tivesse preparada pelos seus familiares, aquilo não tinha ocorrido. Essas pessoas não haviam adentrado aquele campo. Mesmo porque, se aquelas pessoas conhecessem a importância de um velório respeitável, aquelas histórias de baixo calão não estariam acontecendo no canto da casa. Porque, logicamente, o ritmo daquilo que estaria acontecendo ali seria diferente. Então, são pontos importantes que nós temos que se aperceber o quanto é necessário o culto do Evangelho no lar. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre assunto atinente à desencarnação, perguntei: nosso amigo, recém-liberto, terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Geme sob terrível pesadelo nos braços maternos. Explicou Fabriciano solícito.
Ao recordar o fato relatado, desde alguns minutos, acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis por meio do cordão final. Ouvindo e vendo os quadros invocados, insisti perguntando. Não chegou a ver nem a ouvir integralmente, em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza: nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Em vez de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atiram ao recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigência são muito mais felizes. Então aqui nós vemos a continuação da necessidade do preparo. Nada de novo do que já não comentamos na continuidade do capítulo. Aquilo não chegou propriamente a perturbar excessivamente Dimas, levou sim a um desequilíbrio temporário, mas que eles conseguiram a solução. E aqui também fala dos indigentes. Aqui o Espírito dá um dado interessante. Como o indigente não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para, muitas vezes, para ter esta roda de conversa, às vezes o indigente chega mais feliz do que nós que temos um acompanhamento quando morremos. Às vezes olhamos assim, que triste, morreu solitário, que triste, não tem um familiar para velar, que triste, não tem um familiar para acompanhar até o cemitério. Às vezes, triste de nós que temos e uma multidão ali reclamando o que fizemos, o que deixamos de fazer, que mais perturba do que ajuda. Ainda não havia terminado de todo as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se do leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo-lhe o nome comovedoramente: Dimas, Dimas, como ficarei? Estaremos separados então para sempre? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde, em que permanecia o desencarnado, acompanhei-o. A genitora do médium fazia esforços para contê-lo, mas debalde. Pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato entre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu, cambaleante, apesar do carinho materno, estava lívido, semilouco, avançou para a sala mortuária, rogando paz, mas antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou energias de prostração na esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava ao regaço maternal menos aflito. Olha que coisa terrível, né? A pessoa pensa, nós estamos falando de um desencarne programado. Imagine o que não seja isso. Nós estamos falando do desequilíbrio das pessoas que ali estão, comprometendo todo aquele necessitado que acabou de partir para o mundo espiritual. A esposa de Dimas teve aquela reação porque o ambiente baixou-se a vibração. É a mesma coisa, às vezes a gente está bem, chega num lugar, veja se isso não é verdade. E esse lugar tem um grupinho de pessoas conversando. A gente se aproxima e percebe que o assunto é um assunto infeliz.
estão falando mal de alguém, alguém está assim mais eufórico. Daqui a pouco nós queremos a pena de morte. Daqui a pouco nós estamos vibrando no mesmo diapasão de todos aqueles que estão ali. Então, como a esposa do Dimas, que estava aparentemente tranquila, sendo amparada, ela então se desespera, porque o ambiente caiu o padrão das conversas que ali estavam. E ele se levantou, onde estava sendo aconchegado pela sua mãe, e tentou chegar perto do corpo, que é uma coisa natural. Ele queria assumir novamente o corpo, ele queria acalmar a esposa. Por isso que ele diz de uma maneira semi-louco. Então nós percebemos como é importante a nossa condição de pensamento em um velório. O amigo esclareceu-me sereno. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo, para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Outros amigos e afeiçoados do médium chegaram ao ambiente doméstico, interessados em ajudá-lo, e, como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo após a saudação inicial: espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite, aprendera que as câmeras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Ele encerra de uma forma até poética. E nós percebemos na leitura anterior, na qual o amigo espiritual, o Fabriciano, com a sua equipe, já vão aplicar um passe em Dimas, para que ele pudesse novamente acalmar o coração, envolvem a sua esposa, para que ela possa também tranquilizar-se, para que ali pudesse, então, ter um pouco de paz. E Fabriciano explica para André Luiz, ele vai receber paz, porque durante alguns anos ele fez com que muitos corações tivessem paz pelo trabalho que ele idealizou no campo do bem. Nós ainda veremos mais 4 desencarnes, este foi o primeiro. Foram 2 capítulos que deram um total de 4 programas, falando apenas do desencarne de Dimas e de sua repercussão. Ainda está faltando de Cavalcante, de Albina, de Fábio e também de Adelaide. Então ainda temos várias coisas legais para vermos daqui em diante. Quem está nos assistindo pela primeira vez, vá no nosso canal no YouTube, veja a playlist deste estudo e acompanhe desde o primeiro. Hoje foi um dia muito especial, porque mesmo na condição de espíritas, muitas pessoas desconhecem o que André Luiz nos mostra no capítulo de hoje. O nosso querido Sérgio já disse, e eu já disse em programas passados, nós temos uma palestra aqui no canal da TV, que é do Richard Simonetti, falando quem tem medo da morte. Às vezes, mesmo na condição de médiuns, de oradores espíritas, de tarefeiros, nós não temos essa real noção do que é um velório, do quanto a nossa conversa, do quanto o nosso pensamento, do quanto o nosso posicionamento pode ser prejudicial ao morto e àquela equipe espiritual. Então é muito importante termos educação num velório. Educação não é ter palavras bonitas,
não é falar mais baixo. Educação espiritual é aprendermos a nos comportarmos nos diferentes lugares onde estamos. E aqui tivemos uma aula de como devemos nos comportar mediante a um velório. André, nós poderíamos também, acho que ter um tempo ainda para nós falarmos um pouquinho disso e resumir um pouco todo esse capítulo que, em poucas palavras, nós poderíamos enfatizar pontos importantes desse momento de Dimas. Primeiro, Dimas não era um espírito evoluído, mas Dimas havia alcançado aqui na crosta, pelo trabalho que exerceu diante de um corpo físico, algumas conquistas importantes, como ajudar o próximo. Só que ele fez isso de uma maneira um pouco irresponsável, porque ele acabou descuidando da sua casa e acabou se descuidando de si mesmo, comprometendo diante de uma alimentação inadequada. Ele teve órgãos comprometidos. Nós vemos que o momento do velório, que era para sua casa estar harmônica, ele havia feito muito culto do Evangelho dentro do centro, mas não realizou o culto do Evangelho dentro de casa, não ensinou os filhos a essa atividade, não ensinou a esposa a preservar essa fé. Então nós percebemos que é um grande alento para todos nós estudarmos a história de Dimas, porque também nós nos colocamos dessa maneira, principalmente um tarefeiro espírita. Nós que vamos no centro, temos as nossas atividades da sopa, do mediúnico, do atendimento fraterno, da distribuição das cestas básicas. Mas às vezes esquecemos dessa condição. Quando iniciou o coronavírus, principalmente no Brasil, aonde um determinado momento foi nos concitado ao chamado quarentena, nós começamos a fazer o culto do Evangelho todos os dias. E o culto do Evangelho, nós começamos a transmiti-lo, tanto pelo Face, quanto pelo Instagram, quanto pela página do YouTube. E nós ficamos admirados com o número de pessoas que assistiam e que ainda continuam a assistir. Ah, Sérgio, mas vocês montaram o culto do Evangelho só por causa do coronavírus? Não. Eu tenho 31 anos de casado que vou completar em setembro. E eu, desde o momento que eu me casei com a minha esposa, a Soraya, nós semanalmente sempre fizemos o culto do Evangelho. Então, quando o André nasceu, nós já fazíamos. Quando a Graziela nasceu, nós já fazíamos. Às vezes nós tínhamos problemas no trabalho, na casa espírita, aumentava o número de culto do Evangelho na nossa casa. Quando era uma coisa mais complexa, fazíamos o culto todos os dias, durante um determinado período. Então é isso que nos falta compreender e é isso que o Espiritismo tem trazido para nós. Então esse capítulo, particularmente, André, para mim, e tenho a certeza que para você, ao nosso querido telespectador, tocou profundamente para que nós possamos ser um pouco mais atentos num velório, dentro da nossa casa e com as nossas atividades espirituais. Ao encerrarmos o nosso programa, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Nós vamos encerrando pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. A nossa mais pura gratidão pela sua companhia e pela sua audiência. E rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo, nos dando força e equilíbrio
para podermos cada vez mais crescer no âmbito espiritual. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa.